Fala aí, minha galerinha, gente boa, como é que vocês estão? Sou o professor Jairo Santos, professor da disciplina de História, e hoje vamos dar início a mais um conteúdo. Iremos falar sobre o crescente fértil. Vamos ver o que é isso? Então, crescente fértil. Esse crescente fértil vai ser o berço das primeiras civilizações humanas. Onde é que vai ficar localizado atualmente essa crescente fértil? Vai ficar localizado lá do Egito até a região onde hoje é o Iraque. Então é uma região muito grande, como vocês podem observar aqui nesse mapa. O Egito aqui mais à esquerda, e a gente vai ter o Iraque ficando mais a esse lado direito aqui, próximo à Pérsia. Então, como eram essas sociedades que viveram nessa crescente fértil? Eram as chamadas sociedades hidráulicas. Por que sociedades hidráulicas, professor? Porque era uma sociedade que vivia ao lado do rio, e era a partir do rio que eles conseguiam as suas matérias. Eles conseguiam sobreviver, fazer a sua plantação, se alimentar, pescar o seu alimento, cultivar o seu alimento, utilizar da água para o próprio consumo. Então, por isso é que vai ser chamado de sociedades hidráulicas. Além disso, por conta de ser uma sociedade hidráulica relacionada ao rio, nós iremos ter várias construções aí ao longo desse rio, como diques e represas para você conseguir organizar essa sociedade. Como é que eles vão sobreviver? Que atividade econômica eles vão praticar nessa região, professor? Eles vão praticar duas atividades econômicas. Primeira delas, a agricultura. Por ser um local que tem um solo fértil, a agricultura vai ser muito propícia para isso. Então, eles vão plantar seus alimentos. Quando há um excedente de alimento, por exemplo, plantou muito vegetal, tem muitos vegetais ali, o que é que ele vai fazer? Pronto, já que tem muito, deu para todo mundo, agora vamos comercializar esse vegetal com um povo que está aqui do nosso lado. Então, o excedente dessa agricultura iria para o comércio. Então, eles trocavam aí seus excedentes agrícolas. Essa atividade econômica, nesse período, vai ficar como uma atividade de modo de produção asiático. Por que, professor, modo de produção asiático? É porque ficava na Ásia? Não, gente. Modo de produção asiático é porque o Estado tinha o controle sobre as terras, sobre o que era produzido. Então, por isso vai ficar com esse nomezinho de modo de produção asiática. Então, porque o Estado tinha o controle sobre as terras, principalmente. Professor, mas como era a política dessas civilizações? Geralmente, a política dessas civilizações era uma política teocrática, uma monarquia teocrática. Monarquia vem de rei, e teocracia vem aí de um poder divino. Cracia, poder. Teo vem de Deus, então era um poder divino. O governante dessa região, o rei dessa região, se auto-intitulava Deus ou recebia um dom de Deus, por isso ele governava aquelas pessoas e controlava esse estado. A gente vai ter nessa crescente fértil uma região, que é a região da Mesopotâmia. Podem observar aqui no mapa, deixa eu marcar para vocês, Mesopotâmia. Se vocês observarem essa região da Mesopotâmia, a gente vai perceber que ela fica entre dois rios. Por isso o nome vai ser Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Que rios serão esses? Serão rios Tigres e Eufrates. Então essa região vai ser uma região que vai ser marcada aí por estar entre dois rios. O rio Tigre e o rio Eufrates. Vamos lá, como é que eles sobreviviam nessa região da Mesopotâmia, professor? Bom, eles vão residir e sobreviver nessa região a partir de algumas atividades econômicas, como a utilização da água para você se alimentar, a utilização do rio para você fazer a pesca aí e depois produzir um comércio. E eles vão também praticar muito a navegação, por conta de estar aí em um local que tem rios. Então, se tem rio, é propício à navegação. Aí você vai ter o contato com outras regiões e vai aumentar o seu comércio. Então,
as cheias desses rios aí, o Tigre e o Eufrates, vai ser importante para as civilizações que vão surgir aí nessa região da Mesopotâmia. Por quê? Com as cheias, você vai ter agora a fertilização do solo. Com as cheias, você vai ter agora a construção de algumas coisas, como as represas, por exemplo, para você não deixar essa água passar muito. E a gente vai ter também uma coisa muito importante, que é as águas desses rios aí vai descer aqui, ó, nessa regiãozinha, no Golfo Pérsico. Então, as águas dos rios que vem daqui, ó, o Eufrates, que vocês podem ver aqui mais ao sul, e ao norte o rio Tigre. Então, as águas desse rio vão desembocar aqui nessa região, no Golfo Pérsico. Então, vamos lá. No ano de 3.500 a.C., nós iremos ter o surgimento das primeiras cidades aí nessa região. E essas cidades que iam surgindo tinham um estilo de religião. Que religião era essa? Era uma religião politeísta, perdão. O que significa politeísta? Politeístas são aquelas pessoas que acreditam em vários deuses, diferente da gente hoje em dia, que a gente acredita apenas em um deus. Nós temos, na verdade, uma cultura diferente da que eles tinham antigamente. Nós somos monoteístas, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A política dessas cidades que vão surgir aí nessa região da Mesopotâmia será uma política centralizada. Centralizado, tudo vai ficar na mão de uma pessoa. Então, como é que ficava essa sociedade? Era uma sociedade bem burocrática e estamental, onde a gente tinha a figura aí, as principais figuras, na verdade, o rei, os nobres que estavam ao lado dos reis, os sacerdotes ligados mais à religião e os guerreiros para proteger essa sociedade. Para você construir as coisas nessa sociedade, como as represas e os diques, as encanações, o que é que acontecia? Tinha que se cobrar impostos, então vai começar aí a cobrança de altos impostos para o desenvolvimento dessas atividades. Outra característica dessa região da Mesopotâmia vai ser o desenvolvimento de culturas e costumes próprios. Então eles vão inventar as suas coisas. A gente pode relacionar aqui, pode citar, na verdade, 2 pontos. O primeiro deles, a escrita. Vai ser nessa região que vai surgir a escrita, na região da Mesopotâmia. Outra cultura deles vai ser a invenção aí do primeiro código, da primeira lei, que é o Código de Hammurabi. Então eles tinham a sua própria cultura e os seus costumes. Outras coisas que irão acontecer nessa região da Mesopotâmia serão as guerras entre alguns povos que estavam ao lado do outro. Eles queriam se tornar maior que o outro povo, então eles invadiam esse território, eles conquistavam o território ou acabavam perdendo algum território. E nós iremos ter também a criação de cidades-estados. O que é cidade-estado, professor? São cidades que vão ter uma autonomia. Depois essas cidades vão se tornar impérios gigantescos. Bom, a gente vai ter algumas civilizações e alguns povos que vão habitar essa região da Mesopotâmia. Serão os assírios, os babilônicos, os sumérios, os acádios e os caldeus. De 3 povos dá para a gente se lembrar a partir de uma coisinha que faz parte do nosso dia a dia, como o freio ABS de um carro. A gente pode se lembrar ABS, assírios, babilônicos e sumérios. Agora, vamos verificar o que a gente aprendeu na aula de hoje fazendo essa atividadezinha aqui com o nosso querido Deadpool. Então, vamos lá, gente. A Mesopotâmia foi o berço de muitos povos da Antiguidade Oriental, como os sumérios, responsáveis pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, e os assírios, famosos por terem construído a grande biblioteca de Nínive. O termo Mesopotâmia foi cunhado pelos gregos e seu significado faz menção. E aí, qual menção é desse significado da Mesopotâmia? Vamos descobrir agora. Letra A está falando ao primeiro povo que habitou naquela região antes dos sumérios. Letra B, há uma lenda existente na região a respeito de um ser mítico. Letra C, a produção de tinta púrpura, que era parte importante do comércio da região. Letra D, a trajetória de um importante rei lendário, conhecido a partir do registro da epopeia de Gilgamesh.
Ou letra E, a posição geográfica daquela região entre os rios Tigres e Eufrates. E aí, qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra E. A gente viu bem no comecinho da nossa aula que a região da Mesopotâmia significa aí, tem esse nome Mesopotâmia, porque significa região entre rios. Que rios são esses? O Tigre, e o Eufrates. Um beijão para todos vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau, galera.